Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, retornamos a mais um programa Santa Maria Argumentos, Diálogos Culturais, do canal 19 da NET. E hoje nós temos uma pauta importante para a sociedade brasileira e a sociedade aqui de Santa Maria. A TV Santa Maria dá voz a todos os cidadãos, a todos os santamarienses. Se você quiser sugerir pauta, quer criticar, dar sugestões para entrevistar debatedores, envie um e-mail para smargumentos@gmail.com. E a nossa pauta de hoje, como eu estava dizendo, é assistente social. Assistência social, o serviço social. A assistência social é dever do Estado, direito de todo cidadão, de acordo com a Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica de Assistência Social de 1993. Para debater esse tema, assistente social, importância para a sociedade, estão comigo a senhora Miriam de Agostini Machado, gestora e assistente social, e o senhor Edenilson Santos Novaes, assistente social. Tudo bem, dona senhora Miriam? Seja bem-vindo ao programa Argumentos. E a primeira pergunta é relativo à sua experiência profissional. Eu gostaria, até para o nosso telespectador ter ciência com quem está conversando, que a senhora resumisse, ainda que rapidamente, a sua experiência de assistente social. Bom, tudo bem, então, eu comecei meu trabalho em 2009, né? Me formei em 2008 pela Unifra, e a partir de 2009, então, comecei a trabalhar como assistente social. O meu início de trabalho foi num centro de referência especializado de assistência social, conhecido como CREAS ou CREAS, aqui em todo o Brasil, e foi na cidade de Gravataí. Após, eu também tive um trabalho realizado no CRAS de Santa Maria, no centro de referência de assistência social. Num primeiro momento eu trabalhei com crianças lá no CREAS, com crianças vítimas de violência, especialmente com crianças que eram vítimas de abuso sexual e qualquer tipo de violência. E aqui no CRAS, em Santa Maria, então, eu trabalhava como assistente social voltada à proteção social básica, né, que é para a parte de prevenção, né, dessas crianças de chegarem a um caso de estar num centro especializado. E atualmente atuo como gestora e assistente social, então, do projeto, um programa que se chama Programa Orquestrarium, que é da Associação Orquestrando Arte. Trabalho com crianças e adolescentes também, que é o meu chão, digamos assim, de trabalho. E nesse trabalho a gente atende a criança na medida de proteção e prevenção também. Então, são um trabalho que é no contraturno escolar, crianças e adolescentes que são atendidos, voltados ao atendimento para as famílias também. E a gente realiza esse atendimento voltado à música orquestrada. É um programa, então, que traz a orquestra para dentro das famílias, dando acesso à cultura, direito à cultura e acesso aos benefícios socioassistenciais da instituição e também do município e do programa de política pública do governo, né? A satisfação de trabalhar com crianças deve ser muito grande. É meu público-alvo, assim, né? Eu adoro, porque além de a gente receber todo o carinho deles em contraponto daquilo que a gente faz e que realiza para eles, porque na realidade é um direito que eles têm, mas o reconhecimento que vem da família, que vem das pessoas que estão em torno dessa criança e deles próprios, de se sentirem amados, de se sentirem acolhidos
por alguém que olha por eles, que entende a necessidade que eles estão passando e as vulnerabilidades que se encontram e não taxam ele como rebelde, como a criança que é hiperativa ou aquela criança que é desajustada socialmente, né? E também pela questão de que muitas famílias dizem, essa criança eu não posso mais. E muitas vezes o problema está no núcleo familiar ou então na falta de acesso que se tem pela parte pública de questões que são primárias, né, de saneamento básico, de saúde, de atenção a essa criança, de proteção, de resguardo, né, de um trabalho infantil e de tantas outras coisas que a criança hoje e nos primórdios dos nossos tempos também já vem sofrendo desde a sua historiedade, né? Falta de carinho causa carência, mas carinho nunca é demais, né? Nunca é demais. O Edenilson Santos Novaes, assistente social, trabalha, eu sei disso pela minha esposa Carla, né, que foi quem sugeriu a pauta. Um abraço para a Carla, um beijo. Abraço. Mas o Edenilson, assistente social, trabalha no lar da Joaquina. Mas eu gostaria que você passasse um pouco da sua história, da sua historicidade como assistente social. Tudo bem, Edenilson? Tudo bem. Em primeiro lugar, é um privilégio estar do lado da colega Miriam, que eu tenho uma admiração muito grande pela pessoa profissional que ela é. Eu me espelho muito nela, eu gostaria de deixar claro isso, que é uma pessoa idônea para mim, um exemplo de assistente social a ser seguido, que eu encontrei na minha volta para Santa Maria, tive a grata surpresa de trabalhar com ela no Conselho Municipal e tenho muito orgulho disso. Como assistente social do Lar de Joaquina, eu trabalho principalmente na escola e no contraturno escolar, quase o mesmo projeto que a Miriam, só que a Miriam não tem a escola, eu tenho mais a escola para atender a demanda da escola. E o meu foco de trabalho sempre foram as crianças, igual a Miriam, acho que por isso que a gente pensa igual, o retorno que a gente tem muito grande da criança, não a satisfação, não como a Miriam falou, o coitadinho, o miserável, o pobre, não, é o que eu falo para os alunos da escola, vocês têm voz aqui dentro da escola, eu trabalho a autonomia de vocês, eu estou preparando um cidadão para o mundo lá fora, eu não quero que vocês venham me dar um abraço de carinho, por gratidão de ganhar o que vocês ganham aqui. Não é ganhar, é um direito de vocês. Política pública, eu falo bem com eles. Isso tem muito de Paulo Freire, né? Eu tenho muito disso, eu me espelho muito nessa relação de trabalhar autonomia. Não está fazendo favor nenhum. Eu escolhi essa profissão. No momento que eu escolhi essa profissão, eu não posso pensar no meu salário, eu não posso pensar no retorno, a satisfação maior é essa autonomia. Quando a gente fala para os alunos e eles te ouvem, e eles vêm te procurar. Eu, quando sou chamado de professor, tenho muito orgulho. Professor Edenilson, porque eles não sabem, como a grande maioria das pessoas não sabe o que é o assistente social, que a nossa dúvida é essa, não é, Miri? É o que faz o assistente social. Todo mundo sabe o que é o advogado, todo mundo sabe o que é o psicólogo. Agora, quando fala para alguém, eu sou assistente social, a pessoa te pergunta, tu trabalha só com os pobres. O grande questionamento da profissão é essa. Não é que a gente trabalha só com os pobres, é que a grande maioria da população brasileira está nessa situação de vulnerabilidade e risco social. É por isso que a gente trabalha só com essa população, mas a gente trabalha com muito mais que isso. Nós estudamos antropologia, sociologia, nós estudamos direito, nós estudamos pedagogia, estudamos várias profissões para ser assistente social. Então acho que nós devíamos ter o título de professor, seria muito orgulhoso para mim ter o título de professor. E o retorno que eu tenho na escola é grande, porque eu trabalho com uma mediação entre a escola, os pais, os professores, para ter o entendimento do que faz cada um deles. Eles sabem a sua profissão, mas o entendimento de fato, por que tu está trabalhando com essa criança? Eu me sinto assim na obrigação de fazer essa mediação entre a família, a política pública da educação, política pública da assistência, e eu trabalho com as duas, eu tenho o privilégio de trabalhar com as duas ainda, assistência e educação. E de manhã na escola eu trabalho com a escola, com a demanda da escola. Mas são os mesmos alunos, são os mesmos alunos, mas as pessoas são diferentes. Os professores, o projeto do contraturno, são professores de música, são professores de dança, são professores de canto, de nutrição. Nós atendemos 110 crianças na escola agora, no momento. Então são oficinas, é um projeto muito bom, tem um retorno grande, uma satisfação pessoal muito grande estar trabalhando nesse lugar que eu trabalho. Agora, falou a questão do professor. O professor é aquele que professa. E já deu para perceber, o telespectador ele sente, ele assiste, ele observa os olhos dos profissionais que vêm nesse programa.
Vocês dois já dá para perceber que são dois profissionais que professam, que têm amor pelo que fazem. Então eu já vou perguntar aqui para a Miriam, e estende para ti depois, como é a atividade do assistente social? O Edenilson falou muito bem, essa pergunta já estava na nossa pauta, mas muitas pessoas, e é esse o grande objetivo desse programa, muitas pessoas não conhecem a atividade do assistente social. Miriam, o que é ser assistente social? Primeiro, eu acho que ser assistente social é abrir mão de muitas coisas na tua vida em prol dos outros. Não com o sistema de benemerência ou de assistencialismo, mas sim tu entender o outro, te despojar dos teus conceitos inicialmente, porque todos nós trazemos coisas da nossa cultura, do nosso convívio familiar, do nosso convívio com as outras pessoas e que acabam interferindo no nosso meio. Então, conceitos e preconceitos. Exatamente, porque automaticamente a gente preconceitua as coisas, né? E a gente tem que se abster ou tentar se abster o máximo possível dessas questões e tentar entender o outro através do olhar dele, o contexto social que essa criança vive. Então tem que haver um entendimento disso tudo. Então uma criança, às vezes ela não é só uma criança, ela tem o que ela tem por trás? Ela tem uma escola, como o Edenilson falou, ela tem uma família, ela tem uma comunidade ao seu entorno que precisa ser olhada, analisada em todo o seu contexto. Porque pode ser por uma questão financeira o seu problema, mas pode não ser. A vulnerabilidade não se restringe à questão financeira. Então nós precisamos primeiro ter esse olhar mais crítico. Uma pergunta. Vulnerabilidade. Defina, assim, em simples palavras para o nosso público. Vulnerável é aquele jovem, né, no meu entendimento leigo, né, não sou um profissional como vocês nessa área. Aquele jovem ou aquela pessoa que pode sofrer algo, algum tipo de violência e não ter condições de reagir àquilo. Exatamente, é uma necessidade, é um risco que ela está correndo. Então essa necessidade, esse risco que ela está iminente, pode ser dentro do próprio contexto familiar. Os mais vulneráveis são os mais jovens e os mais velhos de maneira geral? Não necessariamente, mas a criança, por nós lidarmos mais com esse público, a gente percebe que ela se encontra numa situação mais vulnerável por ela, às vezes, não ter a capacidade de avaliar uma atitude de um adulto perante ela e esse poder, dito assim, né, como adulto, poder olhar essa criança e já ter uma ideia de conceitos, eu acabo também fazendo com que essa criança reaja ou haja de algumas formas que não são benéficas e nem são possíveis para aquela faixa etária ou para aquela idade ou para aquela condição que a criança está de avaliar. E aí nós temos também crianças ou adolescentes ou até mulheres que são atendidas por nós, porque a gente acaba atendendo a família, mas a família ela tem todo um contexto. Às vezes a mulher em casa é a vítima de violência do próprio marido ou de outras pessoas ao seu entorno, ou uma questão de droga que está sendo ofertada na sua esquina da casa ou na sua escola, e a gente precisa ver qual é essa questão, né? Então, a vulnerabilidade é isso. Ou um portador de deficiência. Aí abre um leque bastante vasto, né, para a gente atuar. Nós vamos a um pequeno intervalo e retornamos com o Edenilson respondendo o que é ser assistente social. Fique conosco com esse papo interessantíssimo sobre assistência social. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos ao programa Santa Maria Argumentos. Estão comigo a senhora Miriam e o senhor Edenilson, ambos assistentes sociais. E eu perguntei no último bloco para a Miriam, no ponto de vista dela, o que é ser assistente social. Edenilson, o que é ser assistente social?
que você pode completar em relação à Miriam? A Miriam já falou praticamente o mesmo pensamento que eu tenho, então eu só colocaria dois pontos que eu trabalho constantemente na minha vida. A questão da empatia, que a Miriam tocou, tu tem que se colocar no lugar daquela pessoa que está procurando o teu trabalho, está procurando a política que ela está sendo atendida. Não é pena, não é favor, não é nada, é política pública. Segundo lugar, o entendimento do que é política pública. E a tolerância que a gente tem com todo mundo. Todo dia que a gente trabalha como assistente social está sendo provado. A questão do teu trabalho, a questão da tua competência. Todo mundo te pergunta o que tu faz. Todo mundo pergunta se tu tem capacidade de fazer aquele trabalho. Porque tu está trabalhando o quê? A questão da família em si. Tu entra dentro do universo da família da pessoa. Isso que é importante. O único profissional capaz de entrar dentro da família, da casa, de fazer uma visita, somos nós. Não existe outro profissional que faça isso. Entra na casa, né? Na vida da família, no contexto familiar como um todo. A visita domiciliar é uma ferramenta do assistente social. E o assistente social, ele tem que ter um certo sexto sentido. Não é, Miriam? De perceber coisas que muitas vezes não são ditas. Não espera. Às vezes a gente costuma dizer, e as crianças, a gente até fala, olha, o corpo de vocês fala. Quando a gente está olhando para você, a gente consegue entender se você está cansado, se você está triste, se você está feliz. Se quer falar no momento. Se quer falar, ou até se a pessoa, se a criança, como um direito dela, dá vontade de não querer falar naquele momento. De respeitar esse espaço dele. Não quer fazer aquela determinada atividade, ela tem esse direito de não querer também. Eu julgo assim, na verdade eu tenho uma estudante de serviço social e eu acompanho o estudo dela e também gosto muito dessas relações humanas. Mas vocês, do meu ponto de vista, têm muito trabalho, bastante gratificação, mas ainda pouco reconhecimento social. É isso? Na realidade, a gente trabalha na contramão de muita coisa, né? Principalmente na questão do salário. Nós temos um piso salarial exatamente. Nacional ainda. Isso está sendo discutido, né? Tem projeto de lei. Compara o professor. É um absurdo, né? Um absurdo uma profissão. Você já pode chamar de professor. Com certeza. Nós nos enquadramos. A gente percebe, assim, que está tendo um avanço pela categoria toda dos assistentes sociais, a movimentação no Brasil e tudo. Está havendo essa articulação, o ganho das 30 horas semanais também foi uma conquista, ganho de anos, que a assistência social como um todo teve. Então, isso foi um ganho. Então, gradativamente, a gente está conseguindo manter e marcar o nosso espaço. E a importância cada vez mais vai ser necessário. A gente percebe a necessidade dentro das escolas, dentro das instituições que trabalham com criança, com idoso, com a mulher, com o próprio jovem, né? E que fatalmente vão precisar, a gente vê também um campo novo que está aparecendo para os assistentes sociais, que é a área do futebol também, né? Eu não posso esquecer de falar isso, porque os meus filhos me cobram muito, né? Mãe, o que uma assistente social faz dentro de um trabalho com os jovens que praticam esporte? Muito importante. Na realidade, ela também assessora essa questão do espaço que essa pessoa, esse indivíduo tem dentro da sociedade, que muitas vezes a gente critica, às vezes uma postura de um jogador ou de uma pessoa, e a gente não sabe o que tem de vivência, de história por trás. Tipo o Fabrício, né? Exatamente. Fabrício do Inter. Mas assim, você telespectador já está aprendendo bastante, né? Esse programa é bom por causa disso, nós debatemos muita cultura. Eu vou perguntar agora para o Edenilson, depois se quiser completar, Miriam, quais as ramificações, subdivisões de trabalho do assistente social? Ele pode trabalhar em que área? Alguns dos leques que nós comentávamos. Principalmente, assim, eu não sei, posso estar desatualizado, Miriam, mas quando eu estou sempre pesquisando, 80% dos assistentes sociais trabalham no poder público. Exatamente. 80%. Se divide o restante em saúde, a educação. Nós temos a PL da educação que está em votação, não foi aprovado ainda a PL da educação, que coloca o assistente social e o psicólogo dentro das escolas. Todas as escolas municipais teriam que ter. Obrigatório. É obrigatório. Né? Está em tramitação. Está em tramitação faz desde 2002, 2003, se eu não me engano. Isso. Então, assim, a educação, o hospital, eu trabalhei também em hospital, a questão do hospital é muito presente, a presença do assistente social. Na educação, a Miriam falou na área do esporte também, que é uma área que está se abrindo. Né? E na questão que me chamou a atenção, eu já venho questionando isso há muito tempo,
que os psicólogos trabalham muito nos RH das empresas. Esse seria uma área do assistente social também, participar da área do RH. Recursos humanos. É verdade. Então seria um outro campo que estaria aberto para nós. A gente está sempre buscando um espaço, né? O poder público, no caso aqui, por exemplo, Santa Maria. Santa Maria tem 3 CRAS, se não me engano, né? O sul, o norte e o leste, né? Eu andei dando uma olhada, né? Nós temos 3 CRAS. Isso aí, que são centros de referência, constituem poder público. Tem as escolas, hospital, mais alguma atividade? A sociedade civil, né? A sociedade civil como todo, né? Isso. Instituições filantrópicas, ONGs, institutos, né? Institutos, todos nós temos esse espaço para trabalho, né? Então, esse é um espaço que eu vejo assim que tem crescido bastante, até porque o poder público em muitos momentos é falho, né? Ele não consegue dar conta ou não... Ou terceiriza em certos momentos, né, esse atendimento, né? E nós temos alguns problemas bem pontuais em Santa Maria voltados a essa questão de não se efetivar como um poder público, a política pública na sua essência, com pessoas que realmente sejam contratadas, não só contratadas, mas concursadas para exercerem as suas funções, até porque uma das nossas atribuições do assistente social é criar vínculo com o nosso usuário. Permanência, né? Do atendimento, né? Então, isso é um elo que se faz com o usuário e que ele, de repente, não pode ser rompido, porque se perde o trabalho que se deu início, o assistente social fica numa situação vulnerável também na questão trabalhista e o próprio usuário acaba, cada momento ele tem um profissional que ele atende, então qual é a segurança que ele vai ter de contar novamente a sua vida, abrir a porta da sua casa para que a gente entre e invada, digamos assim, várias pessoas e que talvez não tenham a mesma compreensão que um do outro, porque nós aqui temos uma afinidade de pensamento como assistentes sociais, de que realmente a gente precisa efetivar a política pública, mas nós temos colegas que pensam um pouco diferente que a gente. E aí entra aquilo que o Denilson falou da empatia. Né? A empatia é você chegar nessa família e compreender as necessidades ou saber tratar cada momento de uma forma como necessária. Mas o terceiro bloco nós vamos falar sobre Santa Maria, sobre a nossa região. Antes de encerrarmos esse bloco, eu tenho uma pergunta que eu faço questão de fazer. É claro que nessa vida de assistente social vocês tiveram fatos marcantes, sim, fatos que não saíram da memória, que vocês não esqueceram. Edenilson, diz um ou dois, conta uma historinha que tu possa contar, até para o telespectador saber como é a vida do assistente social que não tenha fugido da memória. O primeiro fato marcante que eu tive, como eu venho da área da educação, eu não estava formado ainda, foi a questão da conquista em Caxias do Sul, na escola 19 de abril, de 2 salas novas para a escola, na questão do orçamento participativo do município, que uma verba ela seria destinada no sábado e a diretora falou na quinta-feira para mim. E eu consegui nesses 2 dias fazer a mobilização da comunidade, em toda a comunidade. Aí eu consegui essa verba através da mobilização, juntamente com a professora, e saber, me orgulha muito que a escola está com as 2 salas e um banheiro adaptado. Foi uma conquista pessoal para mim, assim, não estava nem formado, então isso para mim marcou a minha história, a minha vida como assistente social. Que beleza. Miriam. Bom, eu assim posso dizer porque como eu gosto muito de me envolver com a família e trabalhar essas questões familiares, há 3 anos atrás, mais ou menos, eu recebi uma família no projeto onde eu trabalho e essas crianças eram 3 irmãos, né? São 3 irmãos e tinha um pai envolvido, né, nessa história, numa questão de violência familiar. O pai era um tanto quanto agressor, surrava os filhos com fio de luz, tinha uma forma muito agressiva de lidar com os filhos. Por toda uma questão que nem eu disse antes, a gente precisa entender o contexto que essa pessoa também viveu e esses meninos sofriam muito, né? E um dia eu fui abraçar a menina e ela fez menção com o corpo de que estava doendo. E aí na conversa, por ver o movimento, a menina não me falou nada, mas percebi que ela estava machucada. E na conversa percebemos que tinha acontecido
essa situação com o pai, né, de violência doméstica mesmo. Conversando com ela e com os demais irmãos, a gente percebeu que não era uma coisa pontual, mas que acontecia com uma certa frequência. Em contato com esse pai, logo em seguida, a gente começou a ter um convívio mais próximo, primeiro com a visita domiciliar, conversa com esse pai, conversa com a madrasta, sentir o que estava acontecendo, por que esse pai agia dessa forma. E aos poucos, pedindo um pouco de paciência com as crianças, incentivando eles a ouvirem o pai. E o pai ouvir as crianças e perceber que o pequeno veio e procurou o colo da professora Miriam e não procurou o colo do pai. Isso marcou muito o pai. E aí eu aproveitei este momento e disse: pai, o senhor está vendo em quem que ele está buscando socorro? E aí esse pai começou a chorar. E é um homem, a gente diz que o homem não chora, né? Gaúcho tem essa mania, só que na realidade o pai chora também quando se dá conta das coisas erradas que faz. E aí foi um trabalho eu ainda estou com eles, tenho a honra de dizer, e assim, sou muito feliz, porque essa família venceu uma violência doméstica e convivem muito bem, conseguem articular conversas, diálogo e superar uma questão de violência familiar. E é um trabalho de formiguinha. Não é um trabalho de um dia, é um trabalho de meses, de contato, de ouvir muito, aprender a escutar, poder sinalizar de forma correta e haver um entendimento da outra parte também da necessidade da mudança. Então, esse assim pode ser um dos fatos que mais me marcou assim na minha jornada. Tem muitos outros. Se eu ficar aqui, a gente fica horas falando, porque... E principalmente o senso comum, né, América? A gente não falou, não pode falar. Que é o que nós não temos, é o senso comum nunca. Eu falo para todo mundo, até para quem está começando o estágio, não tenha senso comum. O senso comum destrói um ser humano. Exatamente. Tu vai julgar a pessoa, pré-julgar antes de acontecer. Não tem o senso comum. Investigue, tenha paciência. Né? Nós nos emocionamos, né, com duas histórias muito bonitas, só que eu discordo de uma coisa da Miriam. Gaúcho chora. Bastante. Só que chora escondidinho lá dentro do quarto com o travesseiro em cima da cabeça. E que bom que chora, né? Porque nós precisamos fazer a emoção, lava o sentimento. A alma, né? O choro lava a alma do ser humano. Nós precisamos fazer a emoção e o sentimento também aflorarem. Porque o amor, o carinho é um direito que a criança tem e uma obrigação dos pais de dar. Na verdade, isso é uma opinião. Quando a mulher conseguiu a emancipação dela, a partir ali da década de 70, 80, ela nos liberou também, né? É verdade. A mulher foi para o trabalho, foi para o mercado de trabalho e também nos liberou para chorar mais. Né? Que antes o homem tinha que fazer aquela, eu sustento. Era só o forte, né? Era só a defesa, né? Hoje em dia a gente está do lado, né? Isso. Nós vamos a um pequeno intervalo. Após o nosso intervalo, nós voltamos a esse papo interessante, um papo que está bastante construtivo, gostoso sobre assistente social. Fique conosco, voltamos já. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos ao programa Santa Maria Argumentos com uma pauta interessante, assistente social. Você que está assistindo esse programa, gostou? Quer sugerir pautas? Quer criticar esse programa? Envie um e-mail para smargumentos@gmail.com. E se quiser assistir esse programa posteriormente, acesse o site www.smargumentos.com.br. E nós vamos entrar agora no nosso universo de Santa Maria. Eu vou deixar uma pergunta para o
final, que é como motivar o telespectador para seguir essa carreira. Eu não vou fazer agora. Nós vamos passar a pauta da nossa região, né? O que falar sobre assistência social em Santa Maria? Prós e contras, o trabalho está bom, está ruim? Miriam, podemos iniciar contigo. Olha, nós temos avançado em algumas circunstâncias, né? Mas a gente tem, digamos assim, chorado muito nesses últimos tempos aqui, nos últimos anos, aí, em função de termos assumido também, eu assumi a presidência do Conselho de Assistência Social em Santa Maria, na última gestão, né? Então, nós entregamos em outubro agora, e a gente percebeu assim que muitas necessidades, muitas carências no aspecto de política pública mesmo estavam acontecendo no nosso município, né, Edenilson? Foi direcionado. E o Edenilson também entrou nessa jornada, nos apoiou, e nós temos muitas pessoas que estão envolvidas, psicólogos, profissionais da área, instituições, até o próprio governo, né? Mas a gente percebe que existe uma carência muito grande. Primeiro, de ter o entendimento de que política pública é para todos e é feita por todos, não é feita por um governo, né? Não é feita por uma secretaria, ela é feita, o dinheiro que é público, ele tem que ser destinado para o público. E de que forma eu avalio isso? Perguntando para o público. Se é isso que ele está querendo, se é dessa forma que deve ser implementados os recursos financeiros que chegam até o município, onde deverão ser implementados e, inclusive, começar por uma questão de estudar o nosso público. Porque, primeiro, nós temos que entender quais as necessidades de Santa Maria. Para isso, precisa fazer um plano de trabalho dentro da área da assistência social, contemplando, então, as diversas áreas que a assistência social contempla e que possam dar conta de toda essa política, né? Eu sou mais ligado, eu já estive ligado a conselhos de cultura, né? De educação de cultura, porque é a minha área. Mas a função do Conselho de Assistência Social é uma representação desse público, né? O controle social, na verdade. Vocês participam do Conselho de Assistência Social? É o que se busca de maneira efetiva, quando se participa de um Conselho Municipal de Assistência Social, é o controle social. O controle social é a participação do público. Tu fez a pergunta de onde se coloca o governo e a sociedade civil. Eles têm que estar junto. Se o controle social está na LOAS, está na Política Nacional de Assistência Social, é lei, é só cumprir o que está na lei, a gente quer isso, o que a gente quer é esse entendimento. Se é paritário, são iguais, não se tem esse entendimento. Quando tu usa o UGD para se fazer um curso sobre controle social, para te dar o conhecimento para quem participa das reuniões, não adianta tu jogar a ideia para as pessoas e não dar o conhecimento para elas. Vão participar do conselho por quê? Não tem alguém para participar, tu vai lá e vota para a tua instituição. Que é o que acontece às vezes, tu vota só para uma instituição. Não, eu estou aqui para representar o controle social. O controle social é isso, a fiscalização, a participação do dinheiro público, onde é gasto, né? A decisão é do controle social. Esses documentos, Miriam, que você me passou no início ali para dar uma olhada, não cheguei nem a olhar sinceramente o que são esses documentos. Pode explicar para o nosso público? Bom, assim, no final do ano passado, né, em 2014, em novembro, nós encaminhamos pelo Conselho. Nós dois somos conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social. E como eu disse, eu fui presidente, então a gente vem já acompanhando há algum tempo todo o desenvolvimento e as atividades dentro do Conselho. E muitas necessidades se fazem. Falando dos CRAS inicialmente, né? Nós temos eles terceirizados no nosso município. Pessoas que prestam serviço e a gestão deles estava centralizada no poder. E vai continuar, né, Miriam? A verdade é essa, que vai continuar. Então, a gente está passando por momentos bem difíceis nesse aspecto, né? Que onde uma empresa ganha uma licitação e que a gente não sabe qual é o real cunho dela, né? A especialização dela, onde até mesmo hoje eu tive relato de pessoas que participaram da entrevista para contratação de assistentes sociais, onde a pessoa não ficou 2 minutos dentro da sala para ser entrevistada. Poxa, um assistente social que vai para uma entrevista e que é perguntado simplesmente nome, idade e nada mais, que tipo de análise está sendo feita? Isso assim, depoimentos de pessoas que estiveram lá hoje fazendo a entrevista para contratação. E de pessoas que estão, por uma questão de necessidade, precisam do trabalho, procuram lugares assim para trabalhar. Eu já trabalhei em CRAS e
o CRAS que eu trabalhava era terceirizado, era aqui em Santa Maria. E a gente vê a defasagem muito grande que existe entre tornar uma política pública e um interesse particular. Porque, primeiro, se ela é política pública, ela tem que ser de acesso para todos. Eu não posso restringir, começa por aí. Então, a gente foi vendo muitas necessidades, dinheiro público sendo investido sem a validação do conselho, que entra a parte do controle social, né? Então, a gente percebe assim, poxa... Isso em 2015 ou 2014, 2013 começou. 2013, e antes disso também, mas eu vou falar do tempo que eu estive na gestão, né? E de agora em diante. Então, dinheiro que está sendo colocado em áreas que realmente podem ter sua importância, mas que não são analisadas. Nem dados, nem números nós temos de necessidade de público-alvo. Então, como mensurar isso? Se o recurso que está sendo destinado para aquela área, criança, idoso, pessoa com deficiência, como eu posso mensurar que realmente está indo o valor adequado se eu não sei qual a minha demanda municipal? Então, é o básico, né? Isso a gente precisa ter dados, informações. Então, vejo muita falha nessa questão de que nós precisamos primeiro fazer um levantamento de todo um contexto, as necessidades que se põem pela sociedade e após fazer um planejamento estratégico para que se atue dentro de cada uma das políticas da saúde, da educação, da assistência, mas que seja efetiva. E outra, elas não precisam estar desvinculadas, muito pelo contrário, elas precisam conversar entre si. Isso é o trabalho em rede, né? É o trabalho em rede que nós buscamos. Que eu não posso isolar, por exemplo, uma criança, que é o público que eu atendo, dizendo que eu atendo só a criança. Eu atendo, inclusive, a parte da educação, a parte da saúde, porque se ela está com problema dentário, é um problema que essa criança está tendo e que não está tendo acesso. Quantas vezes a gente chega no meio da aula de violino, da aula de violoncelo, e a criança não aguenta a dor de dente, ou uma febre, uma dor de cabeça, alguma coisa assim que não foi visto o que é, e às vezes é um problema de visão. Então, é uma série de coisas. Né? É uma série de fatores que envolvem. A verba para assistência social tem que ser validada pelo conselho. Isso está na lei, né, João? Deixa bem claro para ti, está na LOAS, está na Política Nacional. Qualquer pessoa leiga pode ler e ter esse entendimento. Então, tu imagina uma pessoa que participa do controle social num conselho municipal de assistência, ou a pessoa que faz a gestão e não tem um entendimento básico, que é o básico, não estou falando como profissional, como pessoa, porque tu pode não ser profissional e ir atrás e ler. De conhecimento. E quem pode fazer esse estudo sobre a real necessidade do município? Primeiro tem que haver o interesse do poder público, para que se efetive isso. Outro, nós temos um... Fica aqui então um aviso para o nosso governo municipal. Exatamente. Nós temos a questão também que nós temos poucos profissionais... Contratação de profissionais. E uma pergunta, já que vocês são do conselho, né? Um município conversa com outro, existe uma rede estadual de assistência social ou de assistência social, existem troca de projetos entre municípios? Assim, pode existir. Isso, existe o conselho de assistência no município, no estado e no nacional. Então, pode existir essa conversa, esse diálogo, essa troca de informação, e ela é muito bem-vinda. Mas ela existe? A gente não percebe isso. Não se tem esse entendimento. A não ser quando se vai em alguma conferência, alguma que aí nós vamos buscar. Aí depende de cada um. Mas agora, assim, específico, que seja feito através do conselho, teria até verba para isso. O IGD de 3% que eu falo sempre, seria para isso. Capacitação dos conselheiros. É o simples. E aqui, como eu estava falando... Esse é um documento que em novembro nós mandamos um relatório, então como a gente viu que nós não estamos conseguindo ser ouvidos dentro do nosso município, nós recorremos ao que legalmente é possível, ao Ministério Público, nós recorremos ao Conselho Estadual de Assistência Social e ao Ministério do Desenvolvimento Social, as 3 esferas, para nos amparar, porque nós também às vezes, por desconhecer os acessos dentro da política, nós acabamos tendo que estudar e ir atrás, né, de conhecer recursos financeiros de onde eles saem, entender de contabilidade, coisa que não é do assistente social, mas que nós precisamos nos apropriar para poder ter um debate mais íntegro e transparente. Né? E um conselheiro não tem remuneração financeira. Ele é voluntário. É um trabalho voluntário. Isso precisa ficar claro para o público. Então, vocês são voluntários. A gente não recebe salário. Quantos
pessoas participam do conselho? 11? Não, assim... É paritário. Depende É paritário. O mesmo número de conselheiros da sociedade civil tem que ter do governo. Então, o conselho tem que ser paritário. Hoje, a gente não sabe se está na íntegra, mas deveriam ser 26 conselheiros, né? Mas, assim, ó, esse relatório traz coisas desse gênero que a gente está falando, de recursos que passam, são gastos sem aprovação do conselho, dos CRAs, da questão terceirizada desses CRAs, questões vinculadas, inclusive, a constrangimento moral no trabalho de funcionários públicos do município que estão sofrendo em função de se colocar contra os gestores da assistência social no município. Então tem uma série de denúncias que foi feito nesse relatório. Ele foi endossado agora, em março desse ano, foi acrescentado mais coisas, porque foi utilizado dinheiro que era do Bolsa Família, do programa Bolsa Família, que precisava da articulação das três, saúde, assistência e educação para aquisição. Precisava de um grupo gestor disso tudo que viesse até a informação para o conselho validasse compra de automóveis e que foi feita a compra em dezembro do ano passado sem tomar conhecimento do conselho. Esse é o principal conhecimento. O conselho fica sabendo depois e ainda pressionado para aprovar e coisas que nós não temos mais aceitado. Né? Fica então, o assunto eu sei que é extenso, eu peço até desculpa de ter que interromper, infelizmente, só por causa do tempo. Mas fica a dica dessa necessidade de preocupação numa área que é sensível, que mexe com vulneráveis, né? com um vulnerável, que é a questão da assistência social. Mas eu queria, assim, nós infelizmente estamos já para a parte final do nosso programa, eu queria encerrar após essas colocações importantes sobre Santa Maria, com a pergunta de poucas palavras. Como motivar o telespectador? Nós temos muitos acadêmicos ou mesmo aquele que está se preparando para fazer uma universidade. Muitos dos nossos telespectadores têm essa faixa etária. Como motivar, em poucas palavras, a ser um assistente social? Eu acho que eu posso dizer a minha experiência. Eu larguei um cargo público por um ideal. Às vezes a gente fala tanto em utopia, estuda utopia na universidade e tal, mas assim... Eu larguei um cargo público, abri mão disso porque eu queria trabalhar com o que eu realmente amo, que é criança e adolescente, fortalecer esse grupo para que nós possamos ter a nossa juventude solidificada, potencializada nos seus direitos e que eles saibam usufruir deles. Então, assim, eu amo o que eu faço, né? Então, primeiro tu tem que ter afinidade com essa área. Então, se você tem afinidade com a área do direito, a área de querer colaborar, potencializar jovens, o idoso, poder assistir essas pessoas de forma íntegra, vai nessa porque dá tudo certo. Responde rapidinho. Ser mãe, vocês não estão vendo, mas a Nicole, está dormindo. Está aqui no nosso estúdio, está dormindo ali no canto, na cadeirinha. Ser mãe, ser mulher, ser mãe, facilita esse sentimento. Ou não? Eu acredito que sim, porque... Não sabe como se sente o pai, o pai a mulher ela tem essa facilidade nós maior. Nós temos a sensibilidade mais à flor da pele, né? Mas eu vejo assim que muitos colegas homens, nós não temos muitos também, né, homens... 90% da profissão é feminina. É feminina, mas nós temos conseguido algumas pessoas do sexo masculino que têm agregado muito, e isso a gente fica bem feliz, porque assim como... Entre eles, o Edenilson. Muito feliz. Né? Muito obrigado, Miriam, por ter participado do nosso programa. Palavras finais e como motivar o nosso telespectador. Eu só queria agradecer, Giovanni, é uma pessoa muito importante para mim, que é a minha esposa, a Marta, porque a Marta acreditou muito que eu tinha esse potencial. Porque, na verdade, eu nasci para ser trabalhador braçal, não nasci para ser assistente social, no contexto que eu vivia. Aí o seu lado eu me tornei. Né? Então, graças a Marta, que é uma pessoa que acreditou muito em mim, o que eu falo para o jovem é isso: acredite no seu sonho, acredite no ideal. Eu me formei depois de mais maduro, não vou falar velho, que é a palavra pejorativa, e acreditei no meu potencial. Enquanto as outras pessoas faziam festa, eu estudava fim de semana e as minhas notas foram nota ótima pela idade. Então, agradecer essa pessoa muito importante para mim, foi a Marta, e dizer o seguinte para o jovem: acreditem, se nós desistirmos de trabalhar como assistente social para trabalhar num cargo público e ganhar mais, você foi. Edenilson, tem filhos, né? Tem uma de 23, a Nicole também.
Xará, e a Verônica, de 13 anos. Um abraço para Nicole e Verônica. Miriam, tem mais algum filho? Mais 2. Pode mandar um abraço para os 3. Yuri, Jonathan e a Nicole, que está aqui dormindo. A Nicole é mais novinha, né? É, a caçulinha. Agradecemos aos dois. Obrigado, Giovanni. Por esse excelente programa, foi muito bom. Nós gostamos também. Quando quiser retornar, já estão só nos convidar. Só nos convidar que viremos, com certeza. Agradecemos, a TV Santa Maria agradece a presença da Miriam e do Edenilson, e agradecemos principalmente a presença de você que nos acompanhou do início ao fim e que assiste o nosso programa. Um abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura.